Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes de continuarmos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos dar alguns recados. É com muita alegria que a gente vai começar a divulgar que a nossa casa de oração, a Associação Espírita André Luiz, deve retornar às suas atividades, pelo menos nas palestras públicas, a partir de janeiro. Então, meus irmãos, que nós estamos com tanta saudade de estarmos juntos novamente na nossa casa, por uma reunião da diretoria, se decidiu que a partir de janeiro nós voltaremos a ter as reuniões públicas, as palestras de quinta-feira. Naturalmente, tomando todos os cuidados, o uso da máscara, higienização das mãos e também as vacinas. É importante que as pessoas que vão ao centro estejam vacinadas, para que não haja risco de contaminação. Mas as perspectivas são ótimas e acredito que logo no início do ano já estaremos juntos novamente, realizando as nossas atividades em conjunto dentro da nossa casa de oração. Os estudos, os cursos, os grupos que já há quase 2 anos pararam as suas atividades, devem retomar essas atividades também a partir de fevereiro. Então, em janeiro, nós retomamos as palestras públicas e a partir de fevereiro, provavelmente, todos os cursos devem ser retomados. Tá ok? É uma notícia muito boa. Lógico que nós gostaríamos que fosse ontem, mas a precaução é o melhor caminho para evitarmos infelicidades e sofrimentos. Tá? Então, com muita prudência, a direção da casa decidiu que vamos iniciar em janeiro. Um outro recado me foi pedido que nós lembrássemos a todos, principalmente aqueles que diante da pandemia e das situações da vida se encontram em aflição, estão com dificuldades para enfrentar os seus problemas, necessitam de um apoio, que o nosso atendimento fraterno, ele continua, é presencial e acontece todos os sábados a partir das 9 horas da manhã. Então, quem estiver necessitando e quiser dar uma passadinha lá no centro, estaremos lá, eu, o Anselmo, para prestar esse serviço, para nos solidarizarmos com vocês, oferecendo o melhor de nós. Tá ok? Então vamos lá, vamos ao estudo. Reiniciamos o estudo a partir do capítulo 6, Vida Espiritual, a questão 223, Espíritos Errantes. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corpórea. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Então, acabou a nossa vida material, retornamos à pátria espiritual. Quanto tempo nós vamos ficar por lá? Depende muito. Depende muito do grau evolutivo, da necessidade de cada um. Então pode acontecer de uma reencarnação muito rápida, para que se continue desenvolvendo as atividades que eram necessárias. Pode ser que fiquemos muitos anos, décadas, no mundo espiritual, participando das colônias e fazendo trabalhos. Eu gosto muito do livro do livro Nosso Lar, descrito por André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que ele mostra mais ou menos como é a vida, mais ou menos não, ele mostra como é a vida numa colônia espiritual e nas outras regiões, no umbral e outras regiões. E ali ele mostra que existe a possibilidade do estudo, do trabalho, do aprendizado, quando nós estamos na erradicidade, quando estamos desencarnados. Então, à medida dos nossos próprios interesses, nós podemos ficar na erradicidade um período mais ou menos longo. Quando ele diz que a reencarnação pode ser imediata, isso vai acontecer com espíritos mais evoluídos, em mundos mais evoluídos, nos mundos mais felizes, em que o corpo material ele é muito sutil, quase desmaterializado já. O espírito já evoluiu a ponto de deixar a matéria de lado. E ele faz uma analogia, para que a gente entenda mais ou menos, que seria como os nossos sonâmbulos lúcidos. O que é sonâmbulo lúcido? São aquelas pessoas que têm a capacidade de se desdobrar
E mesmo estando conscientes, eles se deslocam como espírito e continuam se manifestando no corpo. Então isso é um sonâmbulo lúcido. Por quê? Ele está desdobrado do corpo, ele está distante do corpo, às vezes vai até em outras regiões e transmite aquelas impressões que ele está tendo no local onde ele se encontra, que é manifestada na presença de outras pessoas através do corpo. Então, sonâmbulo lúcido. Ele está presente numa reunião mediúnica, vamos chamar assim, em que o espírito está desdobrado, mas ele continua falando para as pessoas ao seu redor sobre as suas experiências. Isso que é um sonâmbulo lúcido. Quando o espírito evolui a ponto de ter a matéria muito sutil, ele tem mais consciência e percepção do mundo espiritual do que as limitações que nós temos por estarmos encarnados em corpos mais densos. Então, por isso que ele faz essa analogia. Um espírito mais evoluído, que tem um corpo mais sutil, ele vive mais do lado de lá do que do lado de cá. Tem essa facilidade de fazer um intercâmbio entre os dois planos, né? Porque ele está desmaterializado. A matéria já não é mais para ele um empecilho, como é para nós, né? É um exemplo muito simples, né? Se nós apagarmos todas as luzes, ficaremos no escuro e não vamos enxergar nada. Mas se nós estivéssemos desdobrados ou fora do corpo, se nós estivéssemos desencarnados, a ausência de luz elétrica ou do sol não ia nos impedir de enxergar o ambiente e de vivenciar experiências, porque como espírito nós não precisamos da luz física refletindo nos objetos para que nós possamos enxergar. É só quando estamos encarnados. Então isso é só um exemplo das muitas limitações que nós temos por estarmos encarnados em corpos mais densos, né? É só um exemplo. Vamos em frente. Questão 224. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos para as colônias. Que alegria! Vamos estar na colônia Nosso Lar, nós vamos estar ali vivendo com Lísias, com as pessoas, os governadores, num lugar cheio de música, né, de lindos jardins. Não. Isso vai depender do nosso estado de consciência, da nossa condição. Então, ao desencarnar, nós damos muito valor ainda às coisas desse mundo, às pessoas que aqui ficaram, à riqueza material. Então, essa perturbação por estar distante dos nossos valores, né, que seriam os bens materiais, isso pode nos levar a regiões de sofrimento. Se nós estamos serenos, tranquilos, conscientes da vida espiritual, senhores de si em relação à verdadeira vida, nós vamos despertar no plano espiritual mais ou menos da mesma forma que vivemos aqui, com a possibilidade de estarmos em sintonia com bons espíritos que vão nos conduzir para as colônias. Então, para onde nós iremos depois da morte? Depende de como nós estamos, de quais são os nossos valores, tá? O que é mais importante para nós? São as coisas desse mundo ou são as coisas do espírito? Os sentimentos que nós desenvolvemos em relação ao amor, à caridade, ou o orgulho, a vaidade que nos impele à vingança, ao ódio? Então, todos esses fatores vão determinar para onde nós vamos depois que desencarnarmos. E quanto tempo nós vamos ficar lá? Depende de nós. Depende do nosso merecimento, do nosso esforço, e para que tenhamos novas oportunidades. 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação de suas existências anteriores. Então, quanto tempo nós vamos ficar na erradicidade? Quanto for necessário.
Muitas vezes a necessidade de reencarnação é iminente. Então, o espírito desencarna em tenra idade ou como criança, ele retorna para a espiritualidade, vamos dizer, numa ação contra a sua vontade. Então, os pais decidem realizar o aborto. A criança já estava em desenvolvimento, o espírito já estava ligado àquele corpo desde a fecundação. Ele está ali, está presente, passando por aquele processo de perturbação que nós já falamos, que ele vai esquecer do passado e o seu perispírito é ligado célula a célula naquele novo corpo que está em formação. Aí os pais decidem abortar. Esse espírito ele vai ser desligado contra a sua vontade por uma ação dos pais que decidiram abortá-lo. Aí ele retorna para a espiritualidade. Conforme a situação desse espírito, a sua história pregressa, conforme o seu equilíbrio e o seu merecimento, ele pode reencarnar rapidamente. Numa nova oportunidade, ele retorna. Se aquela situação vivida foi uma prova, ele, ao desencarnar por um processo abortivo, ele retorna para a parte espiritual para vivenciar essa prova. Então, quais os sentimentos que esse espírito vai ter em relação aos pais que provocaram o aborto? Será que ele vai compreender a situação, o desespero da mãe, as dificuldades do pai, que levaram a um ato hediondo? Mas ninguém quer fazer isso de uma forma vulgar. É sempre uma decisão muito difícil, né? Então ele pode reencarnar rapidamente. André Luiz desencarnou, ficou no umbral 8 anos. Aí ele vai para a colônia Nosso Lar. E pela quantidade de obras que ele vem publicando, as mensagens, ele deve estar na erradicidade já por mais de 50, 60 anos. E nós não temos notícia de que ele irá retornar à matéria. Por enquanto, ele continua estudando e evoluindo no plano espiritual. Então, o tempo que nós vamos permanecer na erradicidade depende das nossas necessidades, da nossa vontade, né? Porque o livre-arbítrio sempre é respeitado, e de muitos outros fatores. Muito bem, já estamos com o tempo curto, então vamos encerrando por aqui, e na próxima semana nós retomaremos a partir da questão 224b, e vamos continuar com esse mesmo tema, né? O que acontece conosco na erradicidade, tá? De uma forma mais geral, Kardec vai abordando esse assunto. Então vamos fazer a nossa prece? Levemos os nossos pensamentos até o mais alto. Vamos nesse momento em que estamos em sintonia com os irmãos que trabalham na nossa casa de oração, nos deslocarmos pelo pensamento até aquele belíssimo auditório, ver a imagem do Cristo que está com seus braços abertos a nos recepcionar e nos deixar envolver por aquela luz, por aquele ambiente saturado de fluidos benfazejos que os trabalhadores da casa nos proporcionam todas as vezes que lá estamos. Que mesmo à distância possamos usufruir desse instante e absorver todas essas energias balsamizantes que nos são doadas no esforço da Mãe Maria, nossa mentora, e de tantos outros trabalhadores que continuam exercendo suas tarefas apesar da nossa ausência física, mas que nesses poucos instantes, pelo desdobramento dos nossos pensamentos e o nosso desejo sincero, que possamos usufruir desse instante de luz e nos deixarmos inundar com alegria pela presença, mesmo em pensamento, na nossa casa de oração. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz, que possam ser amenizadas as nossas dores, aliviados as nossas doenças, para que, conscientes da vossa presença, da vossa misericórdia, tenhamos a força de vontade necessárias para superar as dificuldades e seguir em frente. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudermos ter convosco.
Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.